Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso devocional aqui pela live, lendo a Bíblia cronologicamente, e hoje no dia 6 de dezembro nós vamos fazer a leitura aqui de Atos dos Apóstolos. Atos está lá depois dos Evangelhos, né? Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos dos Apóstolos. Lá no versículo 26, 27 e 28. Amados, ontem eu comecei a fazer a live, eu estava aqui aguardando o montador do móvel que a gente comprou, e eu fiquei naquela de espera ele, né? Ele vai chegar, não vai chegar, e aí eu vi que ele não estava chegando, eu falei, vou começar a live. Aí eu falei alguns minutos aqui, a live de ontem, e aí ele chegou, eu tive que parar com vocês aqui, falei que ia voltar, mas ele passou o restante da manhã e a tarde toda montando, eu tive que ajudar ele sozinho, tive que dar um apoio a ele. E acabou que quando ele terminou, eu ainda estava com a coluna doendo, que eu peguei peso aqui, eu não posso fazer muito esforço, e já tive que ir para a comunidade, para o culto de lá, tá bom? Então ontem ficou aí sem o nosso... Eu até poderia ter deixado o conteúdo que já tinha gravado, mas aí eu excluí, que eu falei, eu vou recomeçar de novo e tal, e acabou que não deu tempo. Mas hoje estamos aqui dando sequência. Hoje não tem montador aí para interromper a nossa live. Então vamos lá. Atos 26, 27 e 28. A paz, querido. Vamos compartilhar para mais pessoas terem acesso à palavra de Deus, aprenderem mais e mais das coisas do Senhor. Tá bom? Deixa eu só abrir aqui para dar mais uma ventilada aqui. Tá esquentando hoje, né? Choveu ontem, hoje o tempo tá aí firme. Acho que deu chuva só para a semana que vem. Atos 26, 27 e 28, vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê direcionamento. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra que vem ao nosso encontro, que transforma o nosso ser, que ilumina, que dirige, que dá sabedoria, nos ajuda nas nossas decisões, naquilo que temos que fazer. Senhor, abençoe os meus irmãos que aqui entram, participam, obreiros, pastores, membros, homens e mulheres, jovens, pessoas que amam a tua palavra, meu Pai, que possam se alimentar, todos nós possamos receber do Senhor, aprender mais do Senhor e terminarmos essa live com mais instrução, com mais aprendizado, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Atos 26 diz assim: Depois Agripa disse a Paulo, Agripa era o rei, Paulo estava lá perante ele, né, para apresentar sua defesa, porque os judeus queriam lhe matar, porque ele era pregador do evangelho e os judeus não concordavam. Jesus, inclusive, foi para a cruz por causa disso. Depois o rei Agripa disse a Paulo, e permitido que te defendas. Na realidade, é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, agora Paulo vai relatar a história dele, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então Paulo está dizendo, eu era um fariseu zeloso. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam, as tribos de Israel, esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia,
por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, Paulo está contando, o apóstolo Paulo está contando para o rei Agripa, quando ele começou a perseguir os crentes, né? Está contando o testemunho dele lá. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te, o apóstolo Paulo está dando testemunho dele por rei Agripa, dizendo o que Jesus falou para ele naquele encontro, que ele vai se converter, né? Jesus continua falando com Paulo aqui, ó. Paulo contando o que Jesus falou para ele: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, Paulo continua a falar com o rei Agripa: a paz a todos que estão chegando, Deus vos abençoe. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, agora Paulo está pregando para o rei Agripa, né? Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, que era outra autoridade lá. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Paulo dizendo: E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos
todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, porque Paulo estava algemado, estava preso. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o governador, Berenice e os que com ele estavam assentados. E afastando-se dali, falava uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César, porque Paulo apelou para o imperador, para ser levado lá para o imperador, para Roma. Capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Centurião é um homem de comando sobre 100 homens, né? Então, embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Deus abençoe. Atos 27, agora versículo 5. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Você sabe que as navegações, elas dependiam dos ventos, né? Às vezes eles estavam indo para um lugar e o vento obrigava eles a ir para outro. E costeando, isso aqui está sendo Paulo levado para Roma, lá para César, porque ele tinha apelado para César. E costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação não há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, que dependiam dos ventos, né? Levantando as velas, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva, né? Deixa o vento ir levando ali. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levado este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo darem à costa da Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, né? Deixou o vento levar. Perigo de bater nasquelas costas, nas áreas costeiras ali, nas rochas. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram navios, vão jogando as coisas do navio, né, para o navio ficar mais leve. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O desespero do mar é terrível, né? Paz, amados.
Deixa eu só beber água aqui para hidratar a garganta. Ó, Atos 27, 20 agora. Vamos lá? Atos 27, 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrela. Você imagina, nem sol nem estrela. O mar, só desespero, só escuridão em alto mar. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, além do barco estar ruim, a situação, tempestade ou temporal. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vamos morrer, né? E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Paulo está dizendo, eu avisei vocês, mas ninguém deu ouvido. Assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, o navio vai partir, vai se acabar, vão perder tudo que é material, mas ninguém vai morrer. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, olha Paulo dizendo aqui o que o Senhor mostrou a ele. O anjo de Deus, de quem eu sirvo e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Que coisa tremenda, né? A comunhão de Paulo com Deus. Deus lhe mostrou que ninguém ia morrer naquele navio, mas o navio ia afundar, ia se acabar. Portanto, Paulo dizendo aqui no barco, na embarcação, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha, ou seja, a gente vai chegar numa ilha, o barco vai se perder. E quando chegou a 14ª noite, imaginem, 14 dias em alto mar, passando por isso, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, ali a quantidade, né, de metros. Então, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, ou seja, a terra está mais próxima. E temeram ir dar em algum rochedo. Lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viessem o dia, que de noite ninguém vê nada. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote salva-vidas ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram cair. E enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, por causa de não ouvirem Paulo. Olha o que a gente pode sofrer por não ouvirmos a palavra de Deus, por não ouvirmos a orientação de Deus. Lembra lá? O centurião não deu atenção a Paulo, mas deu atenção o piloto do navio, o capitão do navio. E Paulo disse: olha, não é bom a gente ir. E o centurião, ao invés de ouvir Paulo, foi ouvir o que entendia do mar. Faz até sentido, né? Ah, Paulo não entende de mar, mas esse aqui entende. Só que Paulo estava com a palavra de Deus. Então nunca despreze a palavra de Deus. História tem um bocado, um monte de gente fala um monte de coisa, um monte de gente diz que sonhou, diz que viu, diz que... Fica com a palavra. Tudo você vai para a palavra. Senhor, eu quero estar andando pela tua palavra. E aí Paulo falou, lembra que eu falei que era melhor ter ouvido o que eu falei? Eles estavam 14 dias sem comer nada. Você tem noção? O vento batendo, tempestade, afunda, não afunda, 14 dias sem comer.
Quantas coisas nos sobrevêm quando não ouvimos a voz de Deus? Quantos conselhos são dados pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus, mas tem gente que diz, eu vou seguir do jeito que eu acho, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e depois está lá o aperto, a luta, a dificuldade, porque uma coisa é o aperto com Deus, uma coisa é você passar pelo estreito com Deus, obedecendo a Deus, como Paulo. Paulo está aqui, o barco afunda, não afunda, ele estava lá, mas ele está confiando em Deus, ele está aguardando em Deus, ele até diz para o pessoal, gente, 14 dias a gente está aqui, ele diz aqui, ele vai dizer para não saírem do navio, né? E ele diz assim, 27, 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Olha a confiança que Paulo tinha, porque servir a Deus não é ausência de lutas. Ser crente, essa história de, vem para a igreja que os seus problemas vão acabar, vem para a igreja que você vai parar de sofrer, vem para a igreja que você não vai ficar mais doente, vem para a igreja que Deus vai te prosperar nessa terra. Isso aí não é evangelho. Que Deus cura, que Deus prospera, mas o objetivo não é esse. Porque o crente vai passar pelas lutas, o cristão vai passar por apertos, o cristão vai passar por contrariedades, o cristão vai passar por perseguição, o cristão vai passar por ameaças, mas há uma diferença você estando com Cristo e sem Cristo. Você estando com Cristo, você sabe que Ele está contigo. Se você passar pelo aperto financeiro, você sabe, mas o Senhor está comigo. Se você passar pelo vento, você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso porque o Senhor está comigo. Eu posso passar pelo estreito, posso ter, posso não ter. Eu sei ter tudo e sei também viver sem nada. Eu posso todas as coisas aquele que me fortalece. Eu continuo servindo a Deus independente da situação. Isso é um crente que entendeu a palavra, que compreende a palavra, que vive a palavra. E Paulo está aqui. Paulo está aqui depois de apanhar, depois de levar açoites, dos homens em jejum querendo matá-lo, mais de 40 homens em jejum querendo matá-lo. Agora ele apelou para César, passou pelo rei Agripa, passou pelo Festo, apelou para César, e agora estava nessa embarcação que o barco ia se acabar. Mas o Senhor mostrou para ele, ninguém vai morrer, né? E ele está aqui animando o pessoal, gente, vamos se alimentar, vamos comer. Então essa é uma confiança que nós temos em Deus. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Os homens viram Paulo comendo e também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 almas. O barco que Paulo estava, você vê o tamanho dele, tinha 276 pessoas. 270, quase 300 pessoas naquele barco. Então, refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogaram algumas coisas mais na água, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não conheceram a terra, mesmo de dia não conseguiram enxergar a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deviam encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento. Dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio, estando fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Como Paulo disse, ninguém morreu.
E havendo, 28 agora, gente, último capítulo de Atos, capítulo 28 de Atos. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Então eles pararam aqui na ilha de Malta. E os bárbaros, que eram os moradores de lá, usaram conosco de não pouca humanidade. Receberam eles, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Você tem noção da situação? Todos molhados, roupas molhadas, chovendo ainda, param numa ilha, não sabiam nem onde é que era, e Paulo está lá, ó, por causa do evangelho. E às vezes a gente não quer enfrentar uma chuva, né, para ir para a igreja, às vezes a gente não quer enfrentar um sol para ir para a igreja, às vezes a gente não quer enfrentar uma dificuldade para fazer o serviço. Olha quanta lição com esse homem aqui de Deus, hein? Quanto aprendizado. Coisas pequenas desanimam, probleminhas desanimam, chateiam a gente, esfriam a gente, e está aqui um homem debaixo de pancada, debaixo de chicote, debaixo de pedrada, debaixo de ameaça de morte, e está ali, ó, glória a Deus, glória a Jesus. Como nós temos que amadurecer na obra, como que nós temos que subir o nível espiritual, de ser crente de verdade, não sermos crentes no interesse, no troca com Deus, no toma lá da cá, na negociação. Não, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, e tal. Ou Deus faz ou não faz. Ou Deus é ou não é. Deus é, meu querido. Deus é Deus. Deus é Deus. Independente da situação que você está vivendo, Deus é Deus. Você confia nele ou não confia. Você crê ou não crê. Porque as coisas daqui são passageiras, são momentâneas e são perecíveis. Mas há um lugar reservado para aqueles que estão confiando em Deus e que aguardam a sua vinda, que aguardam a salvação da sua alma. Mas se você acha que Deus ele tem que fazer isso, Deus tem que mostrar isso, mostrar aquilo, para provar para a tua família que isso, para provar para a tua família. Ah, não, Deus tem que mostrar que Deus está me abençoando para que a minha família veja que Deus é comigo. Deus é contigo. Não tem nada a ver com o que você tem, com o que você compra, com o que você negocia, com o grau de escolaridade. Isso não tem nada a ver com Deus. A presença de Deus em nós, a paz do Senhor em nós, a certeza da nossa salvação, é isso. Porque se você acha que teu parente vai se converter porque vê você com a casa melhor, com um carro melhor, ele vai se iludir também com os empresários que têm situação muito melhor que a sua, melhor do que o outro. E muita gente fica correndo atrás disso, né? Ou para ostentar ou para mostrar para os outros. Agora, tem gente que vai ter uma empresa, tem gente que não vai ter, né? Dentro de uma igreja, senta do lado alguém que está trabalhando, fazendo bico, e do lado do empresário, senta ali alguém que tem PhD, e senta do lado do analfabeto, e os dois servem a Deus, glorificando o Senhor. E aí? Então, uns Deus leva para esse lado, outros Deus leva para o outro, de forma que tanto o rico quanto o pobre, os dois têm que glorificar a Deus. Amém? Os dois têm que glorificar a Deus. E não ficar achando que Deus não te ama porque não fez isso. Ah, Deus não me ama porque Deus não me curou. Deus não me ama porque não resolveu o problema do meu filho. Não, não compare essas coisas terrenas com o que Ele já fez, nos dando a salvação e a vida eterna naquela cruz. Para todos aqueles que olham para a cruz, se arrependem dos seus pecados, passam a ter a vida eterna. Amém, gente? É isso aí. Tem que crer na alegria, na tristeza e servir a ser crente. Ser crente é isso. Ser crente não é só quando está o 13º no bolso, não. Ser crente não é só quando está com saúde, não. Ser crente não é só como está Deus favorável, que tem gente que só serve a Deus enquanto Deus está favorável a ela. Na hora que ouve um não de Deus, já quer sair do serviço, já quer largar. Por quê? Porque não entendeu nada, não aprendeu nada. Então vamos lá. Então eles chegaram aqui na ilha de Malta, tá? Fizeram uma fogueira para eles, esses bárbaros, os moradores da ilha. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora
fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, coitado de Paulo, né, gente? Meu Deus do céu, o homem já passando o que estava passando, né? E aí chega na ilha uma víbora, uma serpente, ainda pega a mão dele. Às vezes tu tá aí na tua luta e uma situação ainda vem, mexe mais ainda contigo, e os comentários, né? Quem não conhece de Bíblia é igual esses bárbaros aqui, ó. Olha só o que eles disseram. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Tem gente que é assim, né? Se tu engessar o braço, o pessoal diz: não sei não, engessou o braço aí, ó. É, castigo de Deus. É ou não é? Tem gente que perde o emprego, o pessoal, viu? A mão de Deus. Aí o outro vai lá, dá uma ralada no carro, bate no carro, o pessoal, tô falando. Então não é definido isso. Você pode bater o carro porque você não olhou, não estava desatento, dirige mal também, né? Pode ser um castigo, uma consequência, mas não é definido isso. Tá bom? Pode ser até um livramento que Deus está te dando e permitiu que tu batesse ali, porque se tu chegasse lá no destino, a coisa ia ficar pior lá, tu ia morrer lá. Então, as pessoas ficam assim, ó, viu? Não falei, viu? Tá passando por isso, tá vendo? Ó? Então, as pessoas não conhecem Bíblia, gente. Esse é o problema, as pessoas não leem Bíblia. E aí fica igual esses bárbaros aqui, ó. Esse homem aí é algum, tá? Olha, ele escapou do mar, agora a víbora pegou a mão dele. Não sei não, hein? Esse aí tá macumbado. Esse aí tá debaixo de não sei de quê. Esse aí. Aí, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar, eles ficaram aguardando. Agora ele vai inchar, vai morrer com veneno, né? Ou cair morto de repente, né? Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer. Diziam que era um Deus. Como é que pode, né? Se tu prospera é porque você tem fé. Olha a visão desse pessoal. Se não aconteceu nada de ruim, porque Deus é contigo. Ou seja, Deus com a gente passa apertos ou não. Deus livra ou não, Deus cura ou não, Deus prospera ou não, Deus abençoa ou não. Deu para entender? Por quê? Porque Deus não está condicionado a fazer isso ou aquilo. Agora, quantos testemunhos tem? Quantos testemunhos? Todo mundo aqui tem um testemunho que Deus já curou, que Deus já abençoou, que Deus te deu uma resposta, que Deus abriu uma porta. Mas isso não está definindo o teu nível de espiritualidade, o teu nível de intimidade, o teu nível de comunhão com Deus. Mas Deus faz milagres. Deus faz. Mas se você condicionar a presença de Deus a fazer isso ou aquilo, você pode amanhã estar no mundo dizendo que Deus não ouviu, Deus não fez. Então está aqui. Né? Paulo não morreu e os homens agora estavam dizendo, ele é um Deus. Só porque Paulo não morreu. Então Deus livrou ele. Deus permitiu que o veneno não fizesse nenhum mal a Paulo. E ali próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Esses homens, 200 e quase 300 homens, né, foram acolhidos por esse responsável aqui da ilha, chamado Públio. E aconteceu estar de cama enfermo de febre, e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Todo esse mover, olha só, todo esse mover, barco quebrando, alto mar, chuva no lombo, um aperto danado, tudo para o Senhor fazer uma obra na ilha de Malta, salvando o pai desse homem aqui e o evangelho sendo pregado no meio daqueles bárbaros. Tá vendo? Tá vendo que tudo coopera? Então a gente precisa entender que Deus ele trabalha e tem os meios dele trabalhar. E muitas das vezes não entendemos. Então, feito isto, vieram também ter com ele
os demais na ilha que tinham enfermidades e sararam. Olha só, imagina aqueles 270 e pouco soldados, né, dentro daquele barco ali, ouvindo Paulo curar os enfermos, essa ilha toda vendo Paulo fazer a obra de Deus ali. Olha quantas conversões, gente. Olha o mover de Deus. Então, feito isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Deus usou ele para curar o pessoal, os quais nos distinguiram também com muita honra. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo costeando viemos a Régio, então soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, como o soldado que o guardava. Paulo ficou como prisão domiciliar, né? E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, quando se reuniam, lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciassem ou dissessem de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Essa seita eram os cristãos, né? E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam bom testemunho o reino de Deus e procuravam persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Paulo pregou muito o evangelho. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo, o judeu, né, está endurecido, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E fechamos o livro de Atos. Glória a Deus, né? Que tremendo, né? Deixa eu ler o comentário aqui. Na maioria das vezes não entendemos que é propósito do Senhor. Exatamente. Se a gente entender, a gente fica em paz. A gente entende que Deus está no controle, né? Nem sempre o que parece ser ruim é ruim.
e nem sempre o que parece ser bom é bom. Precisamos estar na direção do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a direção? O que o Senhor quer fazer? Senão a gente vai murmurar, muitas das vezes, pelos problemas que a gente passa, e a gente vai dar glória a Deus, muitas das vezes, por situações que não tem nada a ver da parte de Deus. Porque há vitórias que são entre aspas, mas é laço. Há bênçãos que são entre aspas, que é laço para a gente, né? E há coisas que parecem que é ruim, que é livramento, que é Deus dando direção porque quer nos usar. De forma que temos que estar com a nossa vida no altar de Deus, confiando nele, aguardando nele. E aí você não vai viver ansioso, não vai viver ansiosa, não vai viver reclamando da vida, não vai viver se chateando, mas confiando em Deus. E Paulo, a gente vê aqui, Paulo em nenhum momento está reclamando. A víbora morde a mão dele, ele não vai ficar espraguejando. Tá vendo? Estava lá, estou fazendo a obra, estou me dando é mal. Mas quantas das vezes a gente vê pessoas assim? Qualquer aperto que tem, ai meu Deus, tá vendo? Fui fazer a obra, agora a coisa tá feia pro meu lado, viu? Fui me dedicar, agora não sei de quê. Eu já ouvi pessoas falar, gastei minha vida na obra, agora estou precisando, não tem ninguém para me ajudar. Deus me abandonou. E as pessoas não entenderam, não. Muita gente não entende. Tudo que você faz para Deus, meu irmão, Deus ele não deve nada a ninguém. E o que ele fez por nós, ainda que não tivéssemos nada nessa terra, ainda assim deveríamos ser gratos ao Senhor, porque ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, a gente tem princípios bíblicos, que a gente vai obedecer nesses princípios e a gente vai prosperando. A porta se abre aqui, a gente tem um casamento abençoado seguindo os princípios da Bíblia, a gente tem uma saúde obedecendo princípios bíblicos, a gente tem a nossa mentalidade, a mente sarada, né? Você deita, dorme, você tem uma mente saudável, uma mente pela palavra de Deus. Você não vive ansioso porque você medita na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. É o que eu tenho dito, né? Se nós cristãos, de fato, entendêssemos e vivêssemos a palavra de Deus, os nossos terapeutas aí, né, os psicólogos, os nossos psicanalistas, eles só iriam atender ímpios. Só iriam atender ímpios. Por quê? Porque o cristão, pela palavra de Deus, teria saúde emocional, teria a mente abençoada pela palavra de Deus. Mas, às vezes, o crente tem que ir lá buscar as alternativas, as terapias, porque não vive a palavra. Eu sei que é pesado isso, mas essa é uma grande realidade, né? Pastora Raquel que o diga aí, os terapeutas de plantão que o digam, se os crentes vivessem as palavras, eles só iriam cuidar dos ímpios. E aí essa ferramenta da psicologia, da psicanálise, seria uma ferramenta para lá no consultório eles ganhar alma para Jesus e trazê-los a Cristo Jesus, não é verdade? Então, gente, Deus vos abençoe. Hoje é sexta, bom final de semana a todos. Amanhã tem encontro de homens fortes, mulheres virtuosas, jovens, vai ser uma benção, 18h30, estaremos lá adorando o Senhor, vai ter abertura, vai ter louvores, adoração, vai ser o último encontro, né, desse ano, e o nome do Senhor sendo glorificado. Parabéns a você que participou dessa live, realmente você está demonstrando que ama a palavra de Deus, porque você não perde nenhuma. Se você não consegue me achar aqui no ao vivo, você acha no gravado, você não perde, você participa. E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Sexta-feira linda para todos. Um abraço na paz do Senhor Jesus. E amanhã teologia, o pessoal da teologia de manhã comigo, tá? Os seminaristas. Um abraço, paz.